pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Retrato de uma Senhora, escrito pelo Henry James. Bom, o Henry James ele é muito mais conhecido não por O Retrato de uma Senhora, que é o ápice da sua escrita, mas por A Outra Volta do Parafuso e pela arte da ficção também, por que não? Ele também, então, escreveu crítica literária, não só romances. E enfim, eu ainda não li esses dois, eu só li O Retrato de uma Senhora, que é o livro do vídeo de hoje, mas são outras duas leituras que eu quero muito realizar, porque eu adorei esse livro aqui, eu posso dizer que foi um dos melhores que eu li em 2015, e, pra falar a verdade, na primeira leitura, na primeira metade do livro, eu já estava achando que era o melhor livro de 2015. Ele só não se tornou o melhor livro de 2015 porque vieram outras leituras que eu gostei bastante também, e porque, enfim, o livro mudou muito na segunda parte, porque esse livro é espetacular, ele é bem longo, ele tem 670 páginas, né, nessa ediçãozinha aqui de bolso da Companhia das Letras. Mas enfim, do que se trata essa história, né? Ele vai mais ou menos falar sobre a vida da senhora, né, aqui do título, que é Isabel Archer. E ele vai fazer um retrato da vida dela, e nós somos, no começo do livro, voltados para a vida dela na América, ela é estadunidense, e lá ela vivia como órfã com suas irmãs, até que um dia a tia dela, que mora na Inglaterra, aparece por lá na casa dela e decide levá-la pra Inglaterra pra viver com ela por um tempo. Essa tia, então, que é a senhora Touchet, é uma pessoa muito peculiar, ela é toda reservada, uma pessoa bem fria mesmo, mas enfim, decide acolhê-la aí porque, enfim, ela estava sozinha ali, vivendo sozinha praticamente, porque as irmãs já são casadas, já têm suas vidas construídas. E lá na Inglaterra, então, a Isabel conhece um pouquinho da vida da senhora Touchet, que na verdade não vive com o seu marido, que é o senhor Touchet, porque, enfim, ela é super fria mesmo, ela é uma pessoa bem esquisita. Ela vive, na verdade, na Itália, então os dois principais países que são abordados aqui, além dos Estados Unidos, que vai, em grande parte, se contrapor ao novo mundo, ao velho mundo, vamos dizer, né, o novo mundo, Estados Unidos, vai se contrapor ao velho mundo, que é a Europa, principalmente Inglaterra. Então, além disso, nós temos a Inglaterra e a Itália como pano de fundo aqui dessa história. E chegando na Inglaterra, ela conhece ali a casa da senhora Touchet, o seu marido, o senhor Touchet, e o Ralph, que é o seu filho. E o Ralph é um primo, assim, também muito diferente. Pra falar a verdade, é o personagem que eu mais gostei desse livro, porque ele é muito sagaz, muito esperto, e todos os diálogos nos quais ele aparece, assim, são sensacionais. Esse cara é incrível, é dono de uma inteligência, assim, muito, sabe, crua, nua e crua. E ele tá doente, esse é o problema. Ele tem muitos problemas respiratórios e está pra morrer, praticamente. Ele tá muito doente mesmo. Crianças. E isso faz com que ele queira observar a vida da sua prima de uma maneira muito próxima. E ele quer sempre saber o que ela vai fazer, porque a Isabel, ela é uma pessoa, assim, eu diria que ela seria uma feminista hoje em dia. Ela tem personalidade muito forte e ela quer muito ser livre de tudo e todos, ela quer ser muito independente na sua vida, só que ela é pobre, né? A família Touchet é rica aí, porque o senhor Touchet, ele é bem rico, tem os seus negócios próprios, mas ela é de uma família pobre, então só aí ela já teria sua liberdade um pouco cerceada, principalmente por ser mulher também. Então um dos temas principais desse livro é a liberdade feminina. Uma coisa irônica e que eu não posso entrar muito em detalhes, porque eu estaria entregando o enredo do livro, é que isso vai ser colocado em xeque. Então o autor, ele trabalha bem a liberdade feminina, principalmente com o processo de enredamento que tem nesse livro. E por processo de enredamento eu digo que é um processo no qual a Isabel, ela vai cair. Então é uma coisa bem esquisita se eu não puder falar diretamente pra vocês, mas eu não vou querer falar porque estragaria toda a surpresa do livro pra quem for ler. Mas o que acontece é que ela está vivendo ali na Inglaterra. O tio dela vai morrer e vai deixar uma herança pra ela, então ela vai se tornar rica. E ela tem que saber lidar com isso, principalmente porque pessoas vão se interessar por ela. E não só pelo seu dinheiro, antes mesmo outras pessoas já se interessaram por ela. Então é uma personagem, né, uma personalidade forte que atrai
muita atenção dos homens pra si, então durante o livro acho que 4 homens vão se interessar por ela, vão querer casar com ela. Eu posso dizer que eu gostei dela na primeira metade do livro, na segunda metade do livro ela se tornou bem irritante por conta das mudanças que ocorrem em sua vida, então ela é uma pessoa bem confusa, ingênua, ela acha que sabe tudo e é muito teimosa. É muito difícil falar da Isabel porque é uma personagem também que eu me identifico um pouco e por ela fazer muitas cagadas, vamos dizer, eu me irritei um pouquinho com ela porque no começo eu me via muito nela. Ela mostra pra gente que nem tudo que a gente conhece da sociedade, que a gente acha que é real, é realmente real. As pessoas podem vir através de máscaras e isso não é nada legal. E isso vai ser demonstrado nesse livro porque um outro grande tema é o casamento. Não é um livro que vê o casamento como algo totalmente benéfico. Pelo contrário, vai ter muitos pontos negativos aqui e vai tratar com bastante crueldade esse tema. E, inclusive, vai tratá-lo como uma instituição em si, onde tem pessoas que se interessam financeiramente por outras. E nisso entra também uma outra coisa que tem nesse livro, que é a objetificação das pessoas. As pessoas são tratadas como objetos porque tem esse apreço pelos objetos, não só as pessoas transformadas em objetos, mas em si os objetos, né? Os objetos em si. Tem um personagem aqui que tem uma coleção gigantesca de bibelôs, sabe? É algo bem superficial. Então, é um tema bem recorrente no livro, né? A objetificação das pessoas. Uma coisa muito interessante desse livro é que todo esse processo de enredamento no qual a Isabel Archer vai cair, ele se dá por conta da escrita e do foco narrativo. Se não fosse principalmente pelo foco narrativo, nós não teríamos esse elemento surpresa que depois, na metade do livro e no final, o autor nos presenteia. Na metade do livro, porque é quando a Isabel muda e acontece uma coisa que vai, enfim, transformar toda a vida dela, toda a vida ao redor dela. Eu poderia já dizer que é um casamento e eu não vou dizer qual é, porque é aí que tá o spoiler, que eu não posso dizer pra vocês. E no final, porque é quando é revelado pro leitor o grande mistério do livro. E uma coisa que não me passou pela cabeça, e eu acho que é muito difícil passar pela cabeça de alguém, mas que é algo que tava na nossa cara em todos os momentos. Só que uma coisa engraçada é que tudo aqui tá na nossa cara. A única coisa que nos faz, que nos engana, é o foco narrativo, como eu estava dizendo pra vocês. Por quê? Você tem um discurso indireto livre muito presente aqui, você adentra nos personagens, na cabeça dos personagens, nos pensamentos deles, só que essa perspectiva só vai ser dada pelo autor de acordo com as suas vontades, então você só vai saber o que tá acontecendo, o que estão pensando de acordo com o que ele quer, e não sempre você vai ter uma visão do todo. Pelo contrário, é como se fosse um holofote jogado em cima da cabeça de tal personagem e você não sabe o que tá se passando pelos pensamentos, pela cabeça dos outros personagens. Então é como se você tivesse um recorte da cena e não tivesse acesso às outras coisas que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então você também é enganado enquanto a Isabel é enganada. É muito lindo isso. Como eu estava falando pra vocês, o Ralph, o primo da Isabel, é uma pessoa muito inteligente, muito sagaz, e ele pega as coisas no ar assim, que é fenomenal, sabe, como isso acontece com ele. E é por isso que a gente não tem muito esse discurso indireto livre sobre o Ralph, porque senão todo o mistério, todo o enredo do livro seria revelado pra gente. Eu poderia dizer que a escrita é fluida, apesar de alguns momentos ela se tornar um pouquinho cansativa, porque parece que nada acontece, que tudo é devagar, sabe, na vida das personagens, porque se trata de personagens ricas e ociosas. Mas a partir disso você pode analisar algumas relações sociais e delas depreender algumas críticas que estão sim inseridas aqui nesse livro. A moralidade da época é algo muito presente aqui pra gente analisar. E isso fica muito claro, assim, diante das situações que são expostas ao leitor. Como eu disse, o livro é, assim, um pouco lento, principalmente na sua segunda metade. E uma coisa que o Barthes, que era um crítico, falava é que a escrita ela tem que ser algo devagar, sabe? Pra você aproveitar com o tempo, não ser lida tão depressa como acontece hoje em dia, né? Com o tempo da internet, online e tudo mais, a gente quer ler tudo rápido, quer as informações muito rápidas. E não é isso que acontece, que deveria acontecer pro Barthes, né? E não é isso que acontece nesse livro também. Então é um livro de leitura demorada, eu demorei um pouquinho pra lê-lo, até porque tem 670 páginas, né? Não é um livro bem curto. É um livro muito bacana de ser lido, você precisa de um tempinho pra lê-lo, sim, mas ele te
traga, sabe, pra história. Você quer saber o que acontece com a Isabel, você quer saber o que acontece com todos os personagens. Uma coisa, eu acho que o maior ponto negativo desse livro é o final. Apesar de eu entender a crítica que o autor quis passar com ele, mas ainda assim eu achei que ficou um pouco aberto, sabe? Mas enfim, é uma leitura muito válida, como eu disse pra vocês, é um dos livros que eu mais gostei de ter lido em 2015. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de dar um joinha pra me ajudar na divulgação e também de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!